Palavras que respiram. Before the coffee gets cold. Toshikazu Kawaguchi. Antes que o café esfrie. Se fosse possível viajar no tempo, quem você gostaria de encontrar? As irmãs. Tinha uma garota sentada em silêncio naquela cadeira. Parecia ter a idade de uma aluna de ensino médio. Os olhos eram grandes e meigos. Estava usando uma blusa bege de gola rolê, mini saia xadrez, legging preta e botas marrons. Havia um sobretudo pendurado no encosto de sua cadeira. Suas roupas poderiam ser usadas por um adulto, mas sua expressão tinha algo de pueril. Os cabelos tinham um corte bob na altura do queixo. Estava sem maquiagem, mas os cílios naturalmente longos ressaltavam suas belas feições. Apesar de ter vindo do futuro, não havia nada que a impedisse de ser reconhecida em público como alguém do presente. Exceto pela tal regra de que qualquer pessoa que viesse do futuro tinha de se sentar naquela cadeira. Como era início de agosto, contudo, suas roupas não tinham absolutamente nada a ver com a estação. Ainda não se sabia quem a garota tinha vindo encontrar. Naquele momento, a única pessoa no café era Nagari Tokita. O homem corpulento de olhos bem puxados estava de pé atrás do balcão vestindo seu uniforme de cozinheiro. Mas a garota não parecia ter vindo encontrar o dono do café. Apesar de seus olhos estarem voltados para Nagari, não demonstravam emoção alguma em relação a ele. Ela parecia totalmente indiferente à existência do homem. Ao mesmo tempo, não havia mais ninguém no café. Nagari ficou parado de braços cruzados encarando-a. Nagari era grandalhão. Qualquer menina, ou até mesmo mulher, poderia se sentir um pouco ameaçada se ficasse sozinha com ele naquele exíguo café. Porém, a expressão impassível no rosto da garota sugeria que ela não estava nem aí. A garota e Nagari não se falaram. Ela apenas olhava de vez em quando para um dos relógios na parede, como se estivesse preocupada com o tempo. De repente, o nariz de Nagari se contraiu, e seu olho direito ficou arregalado. Ouviu-se um ping da torradeira na cozinha. A comida estava pronta. Ele foi até lá e começou a preparar algo. A garota não deu a mínima atenção ao barulho e tomou um gole de café. Mexeu a cabeça como quem diz sim. O café ainda devia estar quente até aquele momento, pois sua expressão indicava que tinha tempo de sobra. Nagari saiu da cozinha. Estava carregando uma bandeja retangular com torrada e manteiga, salada e iogurte com frutas. A manteiga era caseira. A especialidade dele. Era tão gostosa que a tal mulher dos rolos no cabelo, Yaeko Irai, até trazia seu próprio pote de plástico para levar um pouco. Nagari se alegrava muito com o prazer que os clientes sentiam ao comer sua deliciosa manteiga. O problema era que, embora ele usasse os ingredientes mais caros, a manteiga era gratuita para os clientes. Ele não cobrava pelos extras, era muito exigente quanto à qualidade. Seus altos padrões eram um grande problema. Ainda segurando a bandeja, ele parou na frente da garota. Seu imenso corpo devia parecer um armário para a pequenina ali sentada. Ele a olhou. "Quem você veio encontrar?" perguntou o homem indo direto ao ponto. A garota olhou o armário à sua frente. Encarou Nagari casualmente. Ele estava acostumado a ver os desconhecidos reagirem à sua enorme estatura com espanto ou apreensão. Era até esquisito não causar tal efeito. "Diga", insistiu ele, mas a garota não respondeu a contento. "Ninguém em particular", disse ela e tomou outro gole de café. Não queria interagir com ele. Inclinando a cabeça para o lado, ele pôs a bandeja na mesa graciosamente para a garota e depois voltou para o seu lugar atrás do balcão. Ela pareceu ter ficado incomodada. Por favor." Ela chamou Nagari. "Sim. Eu não pedi isso", respondeu a constrangida garota, apontando para a torrada na frente dela. "É cortesia", informou Nagari com orgulho. A menina olhou toda aquela comida gratuita sem acreditar. Ele descruzou os braços e se inclinou para a frente com as duas mãos no balcão. "Você teve todo esse trabalho de vir do futuro. Uma menina como você não pode voltar para lá sem receber nada para comer", disse ele, talvez esperando ao menos um obrigada. A garota, no entanto, apenas o encarou sem nem sequer sorrir. Nagari se sentiu no dever de questionar. "Tem algo de errado?" perguntou já um pouco nervoso. "Não, obrigada. Vou comer." "Joia. Bem, por que eu não comeria?" A garota espalhou a manteiga na torrada com destreza e deu uma mordida esfomeada, mas mastigou bem devagar. Ela comia de uma maneira maravilhosa.
Nagari estava aguardando a reação dela. Como de costume, pensou, ela demonstraria sua satisfação após provar a famosa manteiga. Porém, ela não reagiu como ele esperava. A garota continuou comendo sem mudar de expressão. Ao terminar a torrada, ela começou a comer a salada e a devorar o iogurte com frutas. Após acabar, apenas uniu as mãos em agradecimento pela refeição sem fazer um comentário sequer. Nagari estava arrasado. Era Kazu. Ela entregou a argola com o molho de chaves para Nagari, atrás do balcão. Estou de volume. Avisou, interrompendo-se ao notar a garota naquela cadeira. Oi? Respondeu Nagari, guardando as chaves. Ele não disse olá, bem-vinda de volta, como costumava fazer. Kazu agarrou o pulso dele e sussurrou. Quem é? Estou tentando descobrir. Respondeu ele. Normalmente Kazu não prestava muita atenção em quem estava sentado ali. Quando aparecia um cliente, ela percebia com facilidade que a pessoa tinha vindo do futuro só para se encontrar com alguém. Ela não interferia. No entanto, era a primeira vez que uma garota tão jovem e bonita se sentava ali. Kazu não pôde deixar de encará-la abertamente. Seu olhar não passou despercebido. Oi? Disse a menina com um simpático sorriso. A sobrancelha esquerda de Nagari se contorceu. Estava irritado porque a garota não tinha sorrido daquele jeito para ele. Veio se encontrar com alguém? Perguntou Kazu. Pois é, acho que sim. Admitiu ela. Ao ouvir isso, Nagari pressionou os lábios um no outro. Ele tinha acabado de fazer a mesma pergunta, e a menina havia dito que não. Ele não estava achando a menor graça. Mas a pessoa não está aqui, não é? Observou, irritado, virando-se. Então quem é que ela deseja encontrar? Perguntou-se Kazu enquanto tamborilava o dedo indicador no queixo. Tem certeza de que não é ele? Ela apontou o mesmo dedo indicador para Nagari. Nagari apontou para si mesmo. Eu? Então cruzou os braços e murmurou. É. Ele parecia estar tentando se lembrar das circunstâncias em que a garota havia aparecido. Ela aparecerá naquela cadeira cerca de 10 minutos antes. Kei tinha precisado ir ao ginecologista, então Kazu a levará. Normalmente Nagari levava Kei aos check-UPS, mas hoje foi diferente. Ele considerava os consultórios de ginecologia santuários exclusivos para mulheres, onde nenhum homem jamais deveria pôr os pés. Era por isso que estava cuidando do café sozinho. Será que ela escolheu um momento em que somente eu estaria trabalhando? Seu coração se alegrou ao pensar nisso. Então talvez ela tenha esperado até agora por estar com vergonha. Cutucando o queixo, fez que sim como se tudo fizesse sentido. Cruzou o balcão e se sentou na cadeira de frente para a garota. Ela o encarou inexpressiva. Nagari não parecia a mesma pessoa de um momento atrás. Se ela está sendo fria comigo só por timidez, vou tentar ser mais simpático, pensou e abriu um largo sorriso. Inclinou-se para a frente, apoiando-se nos cotovelos de uma maneira descontraída. Então, era comigo que você queria se encontrar? Não. Não era eu? Não mesmo. Não. A garota estava sendo firme. Kazu escutou a conversa e chegou a uma simples conclusão. Bem, não era mesmo com você. Mais uma vez, Nagari ficou desanimado. Tudo bem, então não sou eu. Disse ele tristemente enquanto se arrastava de volta até o balcão. A garota pareceu achar isso divertido e soltou uma risadinha atrevida. Quando a campainha tocou, a garota olhou para o relógio do meio na parede. Era o único dos 3 que funcionava com precisão. Afora ele, um girava rápido demais e o outro devagar demais. Ela devia saber disso e não tirava os olhos da porta. Um instante depois, Kei entrou no café. Obrigada, querida Kazu. Disse ela ao entrar. Estava usando um vestido azul piscina com sandálias de tiras. Abanava-se com um chapéu de palha. Tinha saído com Kazu, mas pela sacola de compras que vinha carregando, devia ter passado na loja de conveniência ali perto antes de entrar no café. Kei era uma pessoa despreocupada por natureza. Sempre encantadora, sem jamais ser tímida, sentia-se à vontade com os clientes mais intimidantes. Sabia ser simpática e extrovertida, mesmo quando se comunicava com algum estrangeiro que não falava japonês. Quando Kei viu a menina sentada naquela cadeira, desejou com um sorrisão. Olá, seja bem-vinda. Seu sorriso estava mais radiante do que o normal, e o tom da sua voz um pouco mais agudo.
A garota endireitou a postura na cadeira e abaixou um pouco a cabeça, olhando para Kay. Kay respondeu com mais um sorriso e foi trotando até o cômodo dos fundos. E como foi lá? Perguntou Nagari para a esposa. Considerando de onde Kay e Kazu tinham chegado, ele só podia estar querendo saber uma coisa. Kay deu um tapinha na barriga ainda lisa, fez o sinal da paz e sorriu. Ah, que ótimo! Disse ele. Então Semi cerrou os olhos ainda mais e fez que sim 2 vezes. Quando Nagari se alegrava, não conseguia expressar sua felicidade abertamente. Como sabia muito bem disso, Kay observou a reação e ficou contente. Com olhos muito observadores, a garota naquela cadeira assistiu à interação amistosamente. Kay não pareceu perceber que ela estava olhando e começou a se dirigir ao cômodo dos fundos para guardar sua bolsa. Como se isso fosse uma espécie de deixa, a garota chamou com uma voz inesperadamente alta. Por favor, Kay parou de imediato e respondeu sem pensar. Sim, virando-se, olhou para a garota com seus olhos redondos e brilhantes. A garota protegeu os olhos, acanhada, e começou a mexer as mãos, inquieta. O que deseja? Perguntou Kay. A garota olhou para cima como se realmente quisesse alguma coisa. Seu sorriso era genuíno e terno. O jeito distante e frio como ela se comportara com Nagari havia desaparecido por completo. É que... Sim, o que deseja? Repetiu. Eu queria tirar uma foto com você. Kay piscou os olhos, surpresa com as palavras. Comigo? Perguntou ela. Isso, Nagari se intrometeu de imediato, apontando para Kay. Com ela? Isso mesmo. Disse a garota, animada. Então era ela que você queria encontrar? Perguntou Kazu. Isso, os olhos de Kay resplandeceram após a confissão da garota desconhecida. Kay jamais suspeitava de estranhos quanto a segundas intenções. Então, em vez de perguntar quem era ela ou por que queria a foto, aceitou na mesma hora. Ah, quer mesmo? Posso antes me pintar? Então, tirou um estojo da bolsa de ombro e começou a retocar a maquiagem. Não vai dar tempo. Disse a garota com urgência. Ah não, é claro. Naturalmente Kay também conhecia as regras. Suas bochechas coraram enquanto ela fechava o estojo. A garota não podia ficar de pé ao lado de Kay como se costuma fazer ao pedir uma foto com alguém, pois a regra a proibia de sair daquele lugar. Kay entregou a sacola plástica da loja de conveniência e o chapéu de palha para Kazu e parou ao lado da garota. Cadê sua câmera? Perguntou Kazu. A garota empurrou algo para ela por cima da mesa. Isso aí é uma câmera? Perguntou Kay surpresa enquanto Kazu olhava a câmera que pegara. Era do tamanho de um cartão de visitas. Era semi-transparente e fina como papel, parecendo mais um cartão de crédito. Kay ficou fascinada. Olhou-a mais de perto de todos os ângulos. Mas que finura! Precisamos ser rápidas. O tempo está quase acabando. Disse calmamente a garota para Kay. Claro, me desculpe. Pediu Kay, dando de ombros e parando ao lado dela outra vez. Tá, posso tirar agora? Kazu apontou a câmera para as duas. Não parecia difícil de usar. Ela só fez apertar o botão que apareceu na tela. Clique. Avisa quando você for tirar. Pediu Kay. Kazu já tinha tirado a foto enquanto Kay ajeitava os cabelos e arrumava a franja. Kazu devolveu a câmera para a garota. Já tirou? Quando? A garota e Kazu eram super pragmáticas. Somente Kay estava confusa, cheia de perguntas na cabeça. Muito obrigada. Agradeceu a garota e tomou na mesma hora o resto do café. O quê? Só um minutinho. Pediu Kay, mas a garota se transformou em vapor. À medida que o eflúvio subia em direção ao teto, a mulher de vestido aparecia debaixo dele. Parecia um truque de transformação digno de um ninja. Como todos os três estavam acostumados a tais acontecimentos, ninguém ficou particularmente surpreso. Se algum cliente visse aquilo um dia, acharia que era truque de mágica. Mas se perguntassem aos funcionários do café como eles faziam a coisa, eles não saberiam responder. A mulher de vestido estava lendo seu romance casualmente, como se nada tivesse acontecido. Porém, ao perceber a bandeja, empurrou-a com a mão direita, o que claramente significava: tirem isso daqui.
Ao que Kei retirou a bandeja, Nagari pegou-a das mãos dela, inclinou a cabeça para o lado e entrou na cozinha. Quem será que era aquela menina? Murmurou Kei. Ela pegou a sacola plástica e o chapéu de palha com Kazu e foi para o cômodo dos fundos. Kazu continuou encarando aquela cadeira, até onde a mulher de vestido estava sentada. Pela cara dela, era evidente que algo a incomodava. Era a primeira vez que um cliente vinha do futuro para se encontrar com Nagari, Kei ou Kazu. Parecia que nunca havia um bom motivo para alguém voltar no tempo a fim de ver um dos funcionários do café, que estavam sempre lá. Porém, uma garota acabará de aparecer do futuro para se encontrar com Kei. Kazu não perguntava por que a pessoa tinha vindo do futuro. Mesmo que, digamos, um assassino voltasse no tempo, ela teria um bom motivo para deixá-lo em paz. A regra dizia que o presente não mudava, por mais que a pessoa tentasse reorganizar as coisas no passado. Essa regra nunca, jamais poderia ser descumprida. Sempre haveria uma série de acontecimentos aleatórios que impediria o presente de mudar. Se só, por exemplo, um atirador viesse do futuro e matasse um cliente, contanto que o cliente estivesse vivo no futuro, ele não poderia morrer, mesmo que tivesse levado um tiro no coração. Assim era a regra. Kazu ou quem quer que fosse chamaria a ambulância ou a polícia. A ambulância chegaria a tempo no café, não ficaria presa no trânsito. Iria da emergência para o café e levaria o paciente do café ao hospital percorrendo a menor distância possível no menor tempo. Ao ver o paciente, um funcionário do hospital poderia dizer: "Acho que não vai dar para salvá-lo." Ainda assim, apareceria um dos melhores cirurgiões do mundo, que por acaso estava visitando o hospital, e operaria o paciente. Mesmo que o sangue da vítima fosse raro e somente uma a cada 10.000 pessoas o tivesse, haveria um estoque dele no hospital. A equipe cirúrgica seria excelente e a operação um sucesso. Talvez o cirurgião dissesse que caso a ambulância tivesse chegado 1 minuto depois, ou caso a bala houvesse atingido 1 milímetro à esquerda, o paciente não teria sobrevivido. Toda a equipe diria que fora um milagre o paciente ter se salvado. Mas não era milagre. Era por causa da regra que determinava que o homem que levou o tiro no passado precisava sobreviver. Por conta disso, Kazu não se incomodava com quem vinha do futuro, tampouco com os motivos da pessoa. Tudo que o visitante do futuro tentasse seria em vão. "Pode fazer isso por mim, por favor?" chamou Nagari da cozinha. Kazu se virou e viu Nagari parado na porta da cozinha segurando a bandeja com o café preparado para a mulher de vestido. Ela pegou a bandeja e começou a carregá-la para a mesa a que a mulher se encontrava sentada. Encarou-a por um instante, enquanto certos pensamentos rondavam sua cabeça. Por que foi que aquela garota viajou no tempo? Se era apenas para tirar uma foto com Kei, por que ela se deu ao trabalho de voltar para o passado? "Olá, seja bem-vindo!" exclamou Nagari. Kazu reorganizou seus pensamentos e serviu o café. "Parece que tem algo importante que eu não estou captando." Para se livrar dessa sensação, Kazu balançou levemente a cabeça. "Olá!" disse Kotaki após entrar no café. Ela estava a caminho de casa depois do trabalho. Vestia uma camisa polo verde-limão, uma saia branca e escarpins pretos. Trazia uma bolsa de tecido pendurada no ombro. "Olá, Kotaki!" retrucou Nagari. Ao ouvir seu nome, ela se virou como se fosse embora. "Ah, perdão, senhora Fusagi." Corrigiu-se. Kotaki sorriu aprovando e sentou-se ao balcão. Fazia 3 dias que Kotaki tinha voltado ao passado e recebido a carta que Fusagi escrevera, mas nunca lhe entregará. Agora insistia em só ser chamada de senhora Fusagi. Ela pendurou a bolsa no encosto do banco. "Um café, por favor." pediu. "É pra já," disse Nagari, abaixando a cabeça e se virando para a cozinha a fim de prepará-lo. Olhou o ambiente vazio, deu de ombros e respirou fundo. Tinha planejado acompanhar Fusagi no caminho para casa se ele estivesse no café, então ficou um pouco decepcionada. Kazu, que assistira à interação entre Nagari e Kotaki com um sorriso, terminara de servir a mulher de vestido. "É meu intervalo agora," avisou Kazu e foi ao cômodo dos fundos. "Ok," respondeu Kotaki e acenou para ela. Era início de agosto, e o verão estava no auge. Kotaki, contudo, gostava de tomar café quente mesmo no verão. Adorava sentir o aroma de quando a bebida tinha acabado de ser preparada. Não seria capaz de desfrutar de um café gelado da mesma maneira.
O café era uma bebida muito mais prazerosa bem quentinho. Quando Nagari fazia café, costumava prepará-lo usando o método do sifão. Ele servia água fervente num globo de vidro, depois o aquecia para que o vapor subisse até o outro recipiente e extraísse o líquido negro dos grãos moídos. Porém, quando fazia café para Kotaki e para certos fregueses, Nagari preparava café coado. Colocava um filtro de papel no coador, acrescentava os grãos moídos e punha água fervente por cima deles. Ele achava que coar o café permitia mais flexibilidade, pois assim era possível mudar o amargor e a acidez da bebida alterando a temperatura da água e a maneira como ela seria adicionada. Como não havia música ambiente, era possível ouvir o barulhinho do café pingando gota a gota dentro do recipiente. Ao escutar o som, Kotaki sorria satisfeita. Kei costumava usar uma cafeteira automática. A máquina tinha um só botão para cada modo de preparo. Isso permitia que o preparo fosse adaptado a diferentes paladares. Como Kei não era mestre na arte de preparar café, preferia depender da máquina. Assim, os fregueses que vinham para tomar um café especialmente preparado, não o pediam quando Nagari não estava. Afinal, o preço era o mesmo, quer fosse preparado por Nagari ou Kei. Kazu geralmente usava o método do sifão, mas não devido ao gosto. Sentia prazer em ver a água quente subindo pelo funil. Além disso, Kazu achava entediante demais preparar café coado. Kotaki foi servida com o café preparado especialmente por Nagari. Com a bebida em sua frente, ela fechou os olhos e inspirou fundo. Era seu momento de alegria. Por insistência dele, o café tinha sido feito com grãos moca que tinham um aroma distinto. Os apreciadores ora amavam, ora detestavam. Aqueles que gostavam do aroma, como Kotaki, achavam-no maravilhoso. Na verdade, era possível dizer que o café escolhia os clientes. Tal como com sua manteiga, Nagari gostava de observar os clientes apreciarem a qualidade. Enquanto os fitava, seus olhos se semicerravam ainda mais. A propósito, disse Kotaki enquanto desfrutava de seu café, como se de repente tivesse lembrado de algo. Notei que Hirai não abriu o bar nem ontem nem hoje. Sabe algo a respeito disso? O bar que Hirai administrava, uma espécie de mini Oshis Bar, ou Roshi Club, ficava a apenas alguns metros do café. Era um estabelecimento pequeno, com somente um balcão e 6 assentos, mas estava sempre movimentado. Ele abria em diferentes horários à noite, dependendo do humor de Hirai, mas abria 7 noites por semana, o ano inteiro. Desde que o inaugurara, funcionara todas as noites, sem exceção. Muitas vezes os clientes ficavam esperando na porta até abrir. Algumas noites, até 10 pessoas se espremiam lá dentro. Apenas os primeiros 6 clientes sentavam-se em bancos para beber. E os clientes não eram só homens. Hirai também fazia sucesso com as mulheres. Seu jeito franco de falar às vezes feria o orgulho dos clientes, mas eles sabiam que não era por mal e nunca se ressentiam. Sempre se sentiam à vontade com ela. Hirai tinha o dom de poder dizer qualquer coisa e se safar. Vestia-se de maneira chamativa e não estava nem aí para o que os outros achavam. Porém, valorizava os bons modos e a etiqueta. Escutava tudo que qualquer pessoa tivesse a dizer. Se achasse que um cliente estava errado, no entanto, mesmo que ele fosse da nata da sociedade, ela o corrigia sem nenhum receio. Alguns eram generosos com dinheiro, mas Hirai só aceitava o pagamento das bebidas. Outros tentavam cair nas suas boas e belas graças lhe dando presentes caros, mas ela jamais os aceitava. Certos homens chegavam a se oferecer para comprar uma casa ou um apartamento para ela, uma Mercedes ou uma Ferrari, diamantes e coisas assim, mas Hirai simplesmente dizia, eu não estou interessada. Até mesmo Kotaki já havia visitado o bar, um local onde a diversão era garantida enquanto se bebiam os drinks. Kotaki percebera que o bar de Hirai, normalmente tão lotado, tinha fechado por 2 noites seguidas, e nenhum cliente sabia o motivo. Acabou ficando preocupada. O que houve? Perguntou ela, um pouco assustada. Assim que ela falou de Hirai, o rosto de Nagari ficou sério. Foi a irmã, acidente de carro. Disse ele baixinho. Ah não. Por isso precisou ir para casa. Puxa que droga. Kotaki ficou encarando o café pretíssimo. Conhecia Komi, a irmã caçula de Hirai, de quando ela visitava e tentava fazer Hirai, que não falava mais com a família, voltar para casa. No último ano ou 2, Hirai vinha se incomodando tanto com as visitas frequentes que na maioria das vezes evitava encontrá-la. Mesmo assim, Komi ia a Tóquio quase todo mês. 3 dias atrás, Komi aparecerá no café para ver Hirai. O acidente ocorreu quando ela estava voltando para casa. O pequeno carro que ela dirigia bateu de frente com um caminhão cujo motorista devia ter cochilado.
Komi foi levada de ambulância ao hospital, mas no trajeto não resistiu. Que notícia terrível! Completou Kotaki. Acabou que ela nem tocou no café. A discreta fumacinha que subia da bebida havia desaparecido. Nagari estava parado, de braços cruzados, encarando os próprios pés em silêncio. Ele receberá um e-mail de Irai em seu celular. Ela provavelmente havia tentado contatar Kei, mas Kei não tinha celular. No e-mail, Irai contava alguns detalhes do acidente e mencionava que o bar ficaria fechado por algum tempo. O e-mail tinha sido escrito com um tom factual, como se aquilo tivesse acontecido com uma pessoa qualquer. Kei usará o celular de Nagari para responder e perguntou como Irai estava, mas ela não deu retorno. O hotel nos arredores de Sendai chamava-se Takakura, que significa tesouro. Sendai era um destino turístico popular, famoso particularmente pelo seu belo festival do Tanabata. O festival é mais conhecido pelo seu Sazakazari, uma torre de bambu de cerca de 10 metros de altura, a que são presas 5 bolas gigantes de papel com fitas coloridas também de papel. Os turistas buscam as decorações do festival. Fitas coloridas de papel, kimonos de papel e grous de origami, para usá-las como amuletos da sorte e para abençoar seus negócios. O festival é realizado entre 6 e 8 de agosto, o que significava que em alguns dias teria início a preparação da decoração no centro da cidade, ao redor da estação de Sendai. Como 2 milhões de turistas compareciam ao festival de 3 dias, Tanabata era o período mais movimentado para o Takakura, pois se situava a cerca de 10 minutos de táxi da estação de Sendai. Olá, seja bem-vindo, disse Nagari alegremente, acabando com o clima sombrio no café. Ao ouvir a campainha, Kotaki aproveitou para ficar um pouco mais à vontade e finalmente beber seu café. Olá, seja bem-vindo, disse Kei, saindo de avental do cômodo dos fundos assim que ouviu a campainha, mas ainda não havia ninguém. Estava demorando mais do que o normal para o cliente aparecer dentro do café. Entretanto, quando Nagari inclinou a cabeça para o lado, curioso, uma voz familiar exclamou: Nagari, Kei, alguém, preciso de sal, tragam sal para mim. Irai, é você? Ninguém esperava que ela fosse voltar tão rápido logo após o velório da irmã. Kei encarou Nagari de olhos arregalados de espanto. Nagari ficou parado por um instante, confuso. Como acabará de contar a Kotaki a terrível notícia sobre Komi, ouvir a voz normalmente estridente de Irai deve ter sido um pouco desorientador. Talvez Irai quisesse o sal para uma purificação espiritual. No entanto, mais parecia alguém gritando de uma cozinha onde um jantar estava sendo freneticamente preparado. Rápido! Gritou Irai, agora com um tom grave e imperativo. Tá bem, só um segundinho. Nagari finalmente se mexeu, pegou um pequeno saleiro na cozinha e foi rapidamente até a entrada. Kotaki imaginou que Irai estivesse logo atrás da porta, como sempre com suas roupas chamativas. Para ela, o comportamento de Irai foi um tanto inesperado. Como pode? A irmã não acabou de morrer. Kotaki e Kei se entreolharam. Kei parecia estar pensando o mesmo. Tô no bagaço, disse Irai, arrastando os pés para dentro do café. Era o seu jeito habitual de andar, mas vestia um traje bem insólito. Não eram suas roupas chamativas, vermelhas e rosa, mas um vestido preto de luto. Em vez da cabeça cheia de rolos, os cabelos estavam presos em um coque apertado. Qualquer um diria que nem parecia ela. Sentou-se à mesa do meio e ergueu o braço direito. Desculpe o incômodo, mas pode me trazer um copo d'água, por favor? Pediu ela a Kei. Claro, respondeu Kei. Com um senso de urgência um tanto exagerado, ela foi pegar a água na cozinha. Ufa! Disse Irai. Então, estendeu os braços e as pernas como se fosse fazer polichinelo. Sua bolsa preta estava pendurada no braço direito. Nagari, ainda segurando o saleiro, e Kotaki, sentada ao balcão, encararam-na devido à estranhíssima forma como Irai estava se comportando. Kei voltou com o copo d'água. Obrigada. Agradeceu Irai, pôs a bolsa sobre a mesa, pegou o copo e, para a surpresa de Kei, tomou-o de um gole só e soltou um suspiro de exaustão. Mais um, por favor. Pediu, entregando o copo a Kei. Kei pegou o copo e foi para a cozinha. Enxugando o suor da testa, Irai suspirou outra vez. Nagari ficou ali parado, observando-a. Irai? Chamou ele. O quê? Como eu devo? Deve o quê? Como é que se diz? Eu? O quê?
Meus sentimentos. O jeito estranho de Irai. Tão diferente de uma pessoa enlutada. Tinha até feito Nagari esquecer o que deveria ser dito. Kotaki também não sabia o que falar e abaixou a cabeça. Está se referindo a Komi? Sim, claro. Bem, foi mesmo inesperado. Pura falta de sorte, acho que é isso que você diria. Falou Irai, dando de ombros. Kei voltou com outro copo d'água. Preocupada com o comportamento de Irai, ela lhe entregou o copo e também abaixou a cabeça, demonstrando desconforto e pesar. Desculpe. Obrigada. De novo, Irai bebeu a água toda de uma vez. Disseram que ela foi atingida no lugar errado, então, não teve sorte. Explicou Irai. Parecia que ela estava falando de algo que tinha acontecido com uma desconhecida. Kotaki franziu mais a testa e se inclinou para a frente. Foi hoje? O quê? O velório, ora. Respondeu Kotaki, revelando sua inquietação com a atitude de Irai. Foi. Vejam só isso. Disse Irai enquanto se levantava e dava uma voltinha para mostrar a roupa que tinha usado no velório. Combina comigo, né? Não acham que fico com uma aparência um pouco mais suave? Irai fez poses de modelo, inclusive com um certo orgulho estampado no rosto. A irmã havia falecido. A não ser que as pessoas no café estivessem enganadas a respeito desse fato, sua empolgação parecia um absurdo. Como estava ficando cada vez mais irritada com a atitude blasé de Irai, Kotaki disparou palavras mais fortes. Por que diabos voltou tão rápido? Perguntou ela com sinais de repugnância no rosto, como se estivesse mordendo a língua e se segurando para não dizer. Não acha uma total falta de respeito com sua afinada irmã? Irai abandonou a pose exagerada e sentou-se de novo preguiçosamente. Então ergueu as mãos. Calma aí, eu também preciso pensar no meu bar. Respondeu, entendendo claramente o que Kotaki queria dizer. Mas mesmo assim... Por favor, esquece isso. Irai estendeu a mão para a bolsa e tirou um cigarro de dentro. Então você está bem? Perguntou Nagari, brincando com o saleiro nas mãos. Bem com o quê? Irai hesitava em desabafar. Com o cigarro na boca, ela ficou olhando o interior da bolsa de novo à procura do seu isqueiro, mas não parecia estar conseguindo encontrá-lo. Nagari tirou dele do bolso e o ofereceu a ela. Mas seus pais devem estar arrasados com a morte da sua irmã. Não devia ter ficado mais um pouco com eles? Irai pegou o isqueiro de Nagari e acendeu o cigarro. Bem, é claro, normalmente é isso que se faz. O cigarro começou a queimar e brilhou. Irai bateu as cinzas no cinzeiro. A fumaça do cigarro subiu e desapareceu. Ela ficou observando a fumaça subir e desaparecer. Mas eu não tinha onde ficar. Disse inexpressiva. Por um instante ninguém entendeu o que ela tinha dito. Nagari e Kotaki a olharam, sem compreender. Irai notou a maneira como eles a encaravam. Não tinha lugar para mim lá. Acrescentou e tragou o cigarro de novo. Como assim? Falou Kei com um olhar preocupado. Ao responder à pergunta de Kei, Irai se expressou como se estivesse falando de algo comum. O acidente aconteceu quando ela estava voltando para casa depois que veio aqui me encontrar, não foi? Então, naturalmente, meus pais me culparam pela morte dela. Como eles podem achar isso? Perguntou Kei e ficou boquiaberta. Irai soprou a fumaça no ar. Bem, é o que eles acham, e de certa maneira, é verdade. Murmurou com indiferença. Ela veio para Tóquio tantas vezes, e eu sempre a mandava embora. Da última vez, Kei até ajudara Irai a se esconder para evitar Komi. Kei olhou para baixo, arrependida. Irai continuou falando, sem perceber a reação de Kei. Nenhum dos dois quis falar comigo. O sorriso de Irai desapareceu. Não dirigiram sequer uma palavra a mim. Irai soubera da morte de Komi pela principal garçonete do hotel de seus pais, que trabalhava com eles havia muito tempo. Fazia anos que Irai não recebia uma ligação do Takakura. No entanto, 2 dias atrás, de manhã cedo, o número do hotel surgiu no seu celular. Ao ver de onde era, seu coração parou e ela atendeu. A única coisa que conseguiu responder para a garçonete chorosa que estava ligando foi "entendi", e depois desligou. Em seguida pegou sua bolsa e foi de táxi para a casa de sua família.
O taxista disse que tinha trabalhado no ramo do entretenimento. No trajeto, ele fez uma apresentação não solicitada de suas piadas. Suas histórias eram inesperadamente engraçadas, e ela rolou de rir no banco de trás. Gargalhou intensamente com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Por fim, o táxi parou na frente do Hotel Takakura, lar da família de Hirai. Ficava a 5 horas de Tóquio, e a corrida deu mais de 150 mil ienes. Mas como ela ia pagar em dinheiro, o taxista disse que poderia ser esse valor redondo mesmo e foi embora feliz da vida. Ao sair do táxi, ela percebeu que ainda estava de pantufas. Também estava com rolos no cabelo. Como vestia apenas uma blusa de alcinha, sentiu toda a força do sol quente da manhã. Quando grandes gotas de suor começaram a escorrer pela testa, desejou ter um lenço. Começou a seguir pelo caminho de cascalho até a casa da família nos fundos do hotel. A casa era de estilo japonês e não tinha sido alterada em nada desde que fora construída junto com o hotel. Ela passou pelo portão coberto com telhado e chegou à entrada principal. Fazia 13 anos que não ia ali, mas nada tinha mudado. A seu ver, parecia um lugar onde o tempo havia parado. Ela tentou abrir a porta de correr. Estava destrancada. A porta chacoalhou ao ser aberta, e Hirai adentrou o interior de concreto. Estava frio. O ar gélido fez suas costas ficarem arrepiadas. Seguiu pelo corredor até a sala de estar. O cômodo estava completamente escuro, sem nenhum sinal de vida. Era normal. Os cômodos das antigas casas japonesas costumam ser escuros, mas ela achou aquela escuridão opressora. O corredor estava em total silêncio, exceto pelo ruído dos seus passos. O altar da família ficava em uma sala no final do corredor. Ao olhar para a sala do altar, viu que a varanda estava aberta. Lá ela também viu as costas pequenas e arredondadas de Yasuo, seu pai. Ele estava sentado na beirada, contemplando o jardim verde e viçoso. Komi se encontrava deitada na sala em silêncio. Vestia uma túnica branca, e por cima havia o kimono rosa usado pela gerência do hotel. Yasuo devia ter acabado de sair do lado dela, pois sua mão ainda segurava o tecido branco que normalmente cobria o rosto do falecido. Sua mãe, Michiko, não estava lá. Hirai se sentou e fitou o rosto de Komi. Estava tão sereno que a irmã parecia estar apenas dormindo. Ao tocar delicadamente no seu rosto, sussurrou graças a Deus. Se estivesse muito machucado, o corpo teria sido posto no caixão e enrolado como uma múmia. Era nisso que estava pensando enquanto olhava o belo rosto de Komi. Ela estava preocupada com isso pois sabia que tinha sido uma colisão frontal com um caminhão. Seu pai, Yasuo, continuava contemplando o jardim do pátio. Pai? Disse Hirai para as costas de Yasuo. Seria a primeira conversa com o pai desde que ela saíra de casa havia 13 anos. Porém, Yasuo continuou sentado de costas para ela, e sua única reação foi um fungado. Hirai olhou o rosto de Komi por mais um instante, depois se levantou devagar e em silêncio, saiu da sala. Hirai foi para o centro de Senda enquanto os preparativos para o festival do Tanabata eram realizados. Com rolos no cabelo, passou o dia se arrastando pelas calçadas, ainda de pantufas e de blusa de alcinha. Comprou algo para vestir no velório e encontrou um hotel. No dia seguinte no velório, Hirai viu a mãe ser forte ao lado do seu pai, que caíra em prantos. Em vez de se sentar nos bancos reservados aos familiares, ela ficou com o restante das pessoas. Fez contato visual com a mãe apenas uma vez, mas as duas não disseram nada uma para a outra. A cerimônia foi realizada normalmente. Hirai ofereceu incenso, mas foi embora sem falar com ninguém. A barra de cinzas do cigarro de Hirai cresceu e caiu silenciosamente. Ela assistiu cair. Pois é, foi isso. Disse ela, apagando o cigarro. Nagara estava de cabeça baixa. Kotaki estava sentada e imóvel, com a xícara na mão. Kei olhou diretamente para Hirai com preocupação. Hirai viu os 3 rostos e suspirou. Não sei lidar muito bem com essas coisas sérias. Disse ela exasperada. Hirai? Começou Kei, mas Hirai acenou para que ela parasse. Então, eu não quero saber dessas caras tristes, e dá para parar de perguntar se estou bem? Implorou Hirai. Ela percebeu que Kei queria dizer alguma coisa, portanto continuou falando. Pode não parecer, mas estou péssima. Porém, pessoal, eu preciso superar isso e dar o meu melhor, não é mesmo? Ela falou como se estivesse tentando consolar uma criança chorando. Era assim que Hirai era. Impenetrável até o fim. Se fosse Kei em seu lugar, passaria dias chorando. Caso fosse Kotaki, obedeceria ao período de luto, lamentaria a morte do falecido e agiria com sobriedade.
Entretanto, Irai não era Kei, tampouco Kotaki. Vou ficar de luto do meu jeito. Cada pessoa reage de forma diferente. Disse Irai e depois se levantou e pegou a bolsa. Então é isso. Prosseguiu ela e começou a se dirigir para a porta. Por que resolveu passar aqui no café agora? Murmurou Nagari como que falando sozinho. Irai congelou como um quadro de stop motion. Por que passou aqui em vez de ir direto para o seu bar? Perguntou ele sem rodeios, ainda de costas para ela. Irai continuou parada em silêncio por mais um instante. Boa pergunta. Irai suspirou, virou-se e voltou para onde estava sentada. Nagari não a olhou, ele apenas continuou encarando o saleiro em suas mãos. Irai, disse Kei, aproximando-se com um envelope nas mãos. Ainda estou com a carta. Não jogou fora, reconheceu-a de imediato. Tinha certeza de que era a que Komi escrevera e deixará no café 3 dias atrás. Irai pedirá a Kei para jogá-la fora sem ao menos ter lido. Sua mão tremeu ao pegá-la. Era a última carta que Komi tinha escrito na vida. Eu nunca imaginei que fosse te entregar isso nessas circunstâncias. Disse Kei abaixando a cabeça como quem se desculpa. Não, é claro que não, obrigada. Agradeceu Irai, retirou a carta dobrada ao meio do envelope não colado. O início dizia exatamente o que Irai imaginava, era sempre a mesma história. Porém, mesmo que o texto contivesse a mesma ladainha irritante, uma solitária lágrima escorreu. Irai nem terminou de ler. E eu nem falei com ela, e agora acontece isso. Disse, fungando. Mas ela nunca desistiu de mim. Ela vinha para Tóquio me ver com certa frequência. Na primeira vez que foi visitar a irmã em Tóquio, Irai tinha 24 anos e Komi 18. Porém, na época Komi era a irmã caçula fofinha que entrava em contato de vez em quando sem que seus pais soubessem. Ainda no ensino médio, Komi já havia começado a ajudar no hotel quando não estava no colégio. Quando Irai saiu de casa, os pais transferiram imediatamente suas expectativas para Komi. Antes mesmo de se tornar maior de idade, já representava o rosto do velho hotel, a futura proprietária. Foi então que começaram as tentativas de Komi de convencer Irai a voltar para a família. Apesar de estar sempre ocupada com suas inúmeras responsabilidades, Komi encontrava tempo para visitar Tóquio uma vez a cada 2 meses. No início, quando Irai ainda enxergava Komi como sua irmãzinha fofa, ela encontrava e escutava o que tinha a dizer. No entanto, chegou um momento em que Irai passou a ver os pedidos de Komi mais como uma imposição irritante. No último ano, ou nos últimos 2 anos na verdade, Irai a evitara completamente. Da última vez, havia se escondido da irmã exatamente no café e tentara jogar fora o que Komi tinha escrito. Ela pôs de volta no envelope a carta que Kei guardara. Eu sei a regra. O presente não muda por mais que se tente. Entendo totalmente. Mas eu quero voltar para aquele dia. Todos ficaram sem palavras. Estou implorando. Exclamou Irai, com o rosto mais sério do que nunca, e abaixou bastante a cabeça. Os olhos puxados de Nagari semicerraram-se ainda mais enquanto observava Irai encurvada daquele jeito. Naturalmente Nagari sabia de que dia Irai estava falando. 3 dias atrás, quando Komi esteve no café. Estava pedindo para voltar no tempo e encontrá-la. Kei e Kotaki aguardavam ansiosamente a resposta de Nagari. O café foi tomado por um silêncio assustador. Somente a mulher de vestido continuava agindo como se tudo corresse na normalidade, e lia seu romance. Plop! O som de Nagari colocando o saleiro no balcão ecoou pelo café. Então, sem dizer nada, afastou-se e entrou no cômodo dos fundos. Irai ergueu a cabeça e respirou profundamente. Do cômodo dos fundos, era possível ouvir a voz de Nagari chamando Kazu. Mas Irai... Sim, eu sei. Irai interrompeu Kotaki para não precisar ouvir o que ela tinha para dizer. Aproximou-se da mulher de vestido. Como eu estava dizendo para o pessoal. Será que dá para eu me sentar aí, por favor? Hai Irai! Exclamou Kei freneticamente. Pode fazer isso por mim? Por favor. Ignorando Kei, Irai uniu as mãos como se estivesse rezando para algum deus. Ela parecia um pouco ridícula, mas aparentava estar falando realmente a sério. No entanto, a mulher de vestido sequer se retraiu. Irai se zangou. Ei, não tá me ouvindo? Não fique aí simplesmente me ignorando. Acha que pode me impedir de sentar aí?
disse ela, encostando a mão no ombro da mulher. Não, Irai, pare, não faça isso. Por favor, Irai não estava ouvindo Kei. Tentou puxar o braço da mulher à força e pegar o lugar dela. Irai, pare! Gritou Kei. Porém, naquele momento, os olhos da mulher de vestido se arregalaram e ela fulminou Irai. Na mesma hora, Irai foi tomada pela sensação de que estava ficando mais pesada cada vez mais. Era como se a gravidade da Terra tivesse começado a se multiplicar. De repente, o lugar pareceu estar somente à luz de velas bruxuleando ao vento, e um sinistro uivo fantasmagórico reverberou por todo o café, sem dar sinal algum de sua origem. Sem conseguir mexer nenhum músculo, Irai caiu de joelhos. O que é isso? Quem mandou não me escutar? Suspirou Kei dramaticamente com um tom de bem feito. Irai conhecia as regras, mas não sabia da tal maldição. Tinha reunido as informações passadas a outros clientes que queriam viajar no tempo, e eles costumavam desistir da ideia após ouvir as regras demasiadamente complicadas. Ela é um demônio, uma bruxa, uma... Gritou. Não, ela é apenas um fantasma. Interrompeu Kei friamente. Do chão, Irai insultava a mulher aos berros, mas de nada adiantava. Eita! Exclamou Kazuo ao sair do cômodo dos fundos. Bastou uma olhadela para entender o que tinha acontecido. Kazuo voltou para a cozinha e de lá saiu carregando uma jarra cheia de café. Foi até a mulher de vestido. Gostaria de mais café? Perguntou. Sim, por favor. Respondeu a mulher de vestido, e Irai foi libertada. Estranhamente, Kazuo era a única capaz de acabar com a maldição. Quando Kei ou Nagari tentaram, não funcionou. Agora livre, porém bastante ofegante, Irai voltou ao normal. Parecendo exaurida, sugada pelo seu suplício, virou-se para Kazuo. Kazuo, querida. Por favor, diga alguma coisa para ela. Faça ela sair daí. Exclamou Irai. Tá, eu sei pelo que você está passando, Irai. Então pode fazer alguma coisa? Kazuo encarou a jarra que estava segurando. Então pensou por alguns instantes. Não sei se vai dar certo. Irai estava desesperada para tentar o que fosse. Pode ser qualquer coisa. Por favor, faça isso por mim. Implorou ela novamente com as mãos unidas em prece. Tudo bem, vamos tentar. Kazuo se aproximou da mulher de vestido. Com a ajuda de Kei, Irai pôs-se de pé outra vez e ficou olhando para ver o que ia acontecer. Gostaria de mais café? Perguntou novamente Kazuo, apesar de a xícara estar cheia até a boca. Irai e Kotaki inclinaram a cabeça para o lado, sem entender o que Kazuo estava fazendo. Mas a mulher de vestido respondeu à pergunta. Sim, por favor. Retorquiu e tomou o café inteiro que tinha acabado de ser servido para ela momentos antes. Então Kazuo encheu a xícara vazia com mais. A mulher de vestido voltou a ler seu romance como se nada fora do normal tivesse acontecido. E em seguida, logo depois. Gostaria de mais café? Perguntou Kazuo outra vez. A mulher de vestido ainda não tocará na bebida desde o último refil. A xícara continuava totalmente cheia. Mesmo assim, ela respondeu. Sim, por favor. E virou o café inteiro. Bem, quem poderia imaginar? Disse Kotaki, com a expressão mudando lentamente à medida que entendia o que Kazuo estava fazendo. Kazuo continuou com seu estranho plano. Após encher a xícara, ela perguntava de novo. Gostaria de mais café? Continuou fazendo isso e sempre que perguntava, a mulher de vestido respondia sim, por favor, e o bebia. Porém, após um tempo, a mulher pareceu sentir algum desconforto. Em vez de tomar o café de uma vez só, ela começou a dar vários golinhos para acabar com a bebida. Com esse método, Kazuo conseguiu fazê-la beber 7 xícaras de café. Ela parece tão desconfortável, por que simplesmente não nega? Comentou Kotaki, compadecendo-se da mulher de vestido. Ela não pode recusar. Sussurrou Kei no ouvido de Kotaki. Por que não? Porque aparentemente a regra é assim. Meu Deus! Reagiu Kotaki surpresa com o fato de que não era somente quem queria voltar no tempo que precisava seguir regras irritantes. Ela continuou olhando, ansiosa para descobrir o que ia acontecer. Kazuo serviu um 8º café, enchendo tanto a xícara que quase transbordou. A mulher de vestido fez uma careta.
mas Kazu se mostrava incansável. Gostaria de mais café? Quando Kazu ofereceu a 9ª xícara, a mulher de vestido se levantou da cadeira de repente. Ela se levantou, exclamou Kotaki entusiasmada. Toalete, murmurou a mulher, fulminando Kazu com o olhar, e depois se dirigiu ao banheiro. Alguma coerção tinha sido usada, mas aquela cadeira agora estava livre. Obrigada, agradeceu Irai, cambaleando para a cadeira onde a mulher de vestido estava. O nervosismo de Irai parecia afetar todos no café. Inspirou bem fundo, expirou devagar e deslizou entre a cadeira e a mesa. Sentou-se e delicadamente fechou os olhos. Komi Irai, desde pequena, era a caçula que sempre seguia a irmã mais velha, chamando-a de maninha, para cima e para baixo. Sempre havia movimento no velho hotel, não importava a estação. Os pais já eram os proprietários. Sua mãe, Michiko, voltou a trabalhar assim que ela nasceu. Muitas vezes cabia a Irai, de 6 anos, cuidar da irmã ainda bebê. Quando começou o ensino fundamental, Irai a levava nas costas para a escola. Era uma escola rural e os professores eram compreensivos. Se a bebê começava a chorar, Irai saía da sala de aula com ela para consolá-la. Na escola, Irai era uma irmã mais velha e responsável, que cuidava da irmã mais nova com zelo. Os pais de Irai nutriam grandes expectativas em relação a ela, a filha que era naturalmente sociável e simpática. Yazu e Michiko achavam que Irai se tornaria uma excelente gerente do hotel. Porém, subestimaram as complexidades de sua personalidade. Mais especificamente, sua independência. Ela queria fazer as coisas sem se preocupar com as opiniões alheias. Por isso sentia-se à vontade ao levar Komi para a escola nas costas. Não era nada inibida. Queria fazer tudo à própria maneira. Com um comportamento assim, os pais não se preocupavam com ela. Mas foi justamente essa autonomia que a fez terminar rejeitando o desejo deles de que ela assumisse o hotel no futuro. Irai não odiava os pais nem o hotel, simplesmente vivia pela sua própria liberdade. Aos 18 anos, saiu de casa e Komi tinha 12 anos na época. A raiva de seus pais por ela ter ido embora foi tão intensa quanto a expectativa que os dois nutriam de que ela seria a sucessora deles. Terminaram por deserdá-la. O choque de sua partida abalou muitos pais e Komi também ficou bastante sentida. No entanto, Komi devia ter percebido que Irai partiria, doa a quem doer. Quando ela foi embora, Komi não chorou nem pareceu ficar arrasada. Apenas murmurou, ela é egoísta demais, ao ver a carta que Irai lhe deixará. Kazu estava em pé ao lado de Irai, segurando uma bandeja prateada com uma xícara branca e um bule prateado. Seu rosto mostrava uma expressão calma e elegante. Sabe as regras? Sei as regras. Komi havia frequentado o café, e apesar de não poder mudar o fato de que ela morrera num acidente, Irai agora estava na cadeira correta. E por mais que seu tempo no passado fosse ser curto, se ela pudesse ver Komi uma última vez, valeria a pena. Irai fez que sim com a cabeça e se preparou. Porém, embora estivesse pronta, Kazu continuou falando. As pessoas que voltam no tempo para encontrar alguém que morreu terminam ficando emocionadas, logo não conseguem se despedir mesmo sabendo do limite de tempo. Então quero te dar isso aqui. Kazu pôs um palito de cerca de 10 centímetros na xícara de Irai, um daqueles que é usado para mexer drinks. Lembrava um pouco uma colher. Curto, se ela pudesse ver Komi uma última vez, valeria a pena. Irai fez que sim com a cabeça e se preparou. Porém, embora estivesse pronta, Kazu continuou falando. O que é isso? Isso faz um alarme soar logo antes de o café esfriar. Então, se tocar. Está bem, eu sei, eu entendi, tá? A imprecisão do limite logo antes de o café esfriar preocupava Irai. Mesmo que ela achasse que o café estava frio, poderia ser que ainda lhe restasse algum tempo. Ou talvez ela achasse que o café ainda estava morno o bastante e cometesse o erro de ficar tempo demais e nunca mais conseguir voltar. Um alarme simplificava muito as coisas e diminuía sua ansiedade. Tudo que ela queria era se desculpar. Komi se esforçou tanto para visitá-la com certa frequência, mas Irai achava que aquilo era um mero incômodo. Além de ter tratado Komi tão mal, havia também o fato de que Komi era a herdeira do Takakura. Quando Irai saiu de casa e foi deserdada pelos pais, Komi se tornou automaticamente a sucessora. Era obediente demais para atrair as expectativas dos pais como fizera Irai. Porém, e se isso houvesse estragado algum sonho que a irmã tinha? Se Komi alimentava um sonho,
E se ele tinha sido arruinado pela partida egoísta da irmã, isso explicaria por que visitava Irai com tanta frequência, implorando que ela voltasse para casa. Será que Komi desejava o retorno de Irai só para ter a liberdade de ir atrás de suas próprias ambições? Se Irai tinha encontrado sua liberdade às custas de Komi, era natural que ela estivesse ressentida. Mas agora, já não havia nenhuma maneira de curar o arrependimento de Irai. Isso tudo era mais um motivo pelo qual Irai devia pedir desculpas a ela. Se não era possível mudar o presente, pelo menos ela poderia dizer: desculpe, por favor, perdoe esta sua mania egoísta. Irai olhou bem nos olhos de Kazu e fez que sim de maneira firme e definitiva. Kazu pôs o café na frente de Irai, ergueu o bule prateado da bandeja com a mão direita e fitou Irai com a testa abaixada. Assim era o ritual. Não importava quem estava naquela cadeira. Ele não mudava. As expressões de Kazu faziam parte dele. Basta lembrar uma coisa. Kazu fez uma pausa e depois sussurrou: tome o café antes que ele esfrie. Então começou a servir bem lentamente o café, que silenciosamente fluía do bico estreito do bule prateado como um fio preto contínuo. Irai ficou ali observando a superfície do líquido subir. Quanto mais tempo o café demorava para encher a xícara, mais impaciente ela ficava. Queria encontrar sua irmãzinha o mais rápido possível. Queria vê-la e se desculpar. Contudo, o café começaria a esfriar no exato momento em que a xícara estivesse completa. Seu tempo era curto e precioso. Uma fumacinha tremeluzente emergiu da xícara cheia. Ao olhá-la, Irai começou a sentir uma tontura avassaladora. Seu corpo se uniu ao vapor que a cercou, e ela sentia como se estivesse começando a subir. Apesar de ser sua primeira vez, não sentiu medo algum. Percebendo sua impaciência diminuir, fechou os olhos delicadamente. Irai conhecera o café havia 7 anos. Tinha 24 anos e estava administrando seu bar havia uns 3 meses. Num domingo no fim do outono, ela estava dando uma volta pelo bairro e entrou casualmente para dar uma olhada. Os únicos clientes eram ela e uma mulher de vestido branco. Era a época do ano em que as pessoas começavam a usar cachecóis, mas o vestido da mulher tinha mangas curtas. Imaginando que ela devia estar com um pouco de frio, mesmo sem estar ao ar livre, Irai se sentou ao balcão. Deu uma olhada ao redor, mas não viu nenhum funcionário. Quando a campainha tocou enquanto ela entrava, Irai não ouviu ninguém dizer olá, seja bem-vindo, como era de se esperar. Ficou com a impressão de que o café não atendia muito bem os clientes, mas isso não a desanimou. Ela gostava de lugares não convencionais. Irai decidiu esperar para ver se algum funcionário iria aparecer. Talvez ninguém tivesse escutado a campainha. De repente, ela se perguntou com que frequência aquilo acontecia. Além disso, a mulher de vestido nem sequer percebera sua presença. Ela apenas continuou lendo seu livro. Irai teve a impressão de que, por acaso, tinha entrado no café num dia em que estava fechado. Após cerca de 5 minutos, a campainha tocou e entrou uma garota que parecia estar no ensino médio. Ela disse casualmente olá, seja bem-vinda sem urgência alguma e se dirigiu ao cômodo dos fundos. Irai ficou exultante. Havia descoberto um café que não bajulava os fregueses. Isso significava liberdade. A pessoa não tinha como saber quando alguém a serviria. Ela gostava desse tipo de café. Era uma bela mudança em relação aos lugares que tratavam os clientes da mesma maneira previsível de sempre. Irai acendeu um cigarro e esperou tranquilamente. Depois de pouco tempo, uma mulher surgiu do cômodo dos fundos. Irai estava no segundo cigarro. A mulher vestia um cardigã bege de tricô e uma longa saia branca com um avental vinho por cima. Tinha olhos grandes e redondos. A garota devia ter relatado que já havia uma cliente esperando, mas ela apareceu com um jeito despreocupado. A mulher de olhos grandes não parecia ter pressa alguma. Serviu água num copo e o pôs na frente de Irai. Olá, seja bem-vinda. Disse e sorriu como se tudo estivesse dentro da normalidade. Um cliente que esperasse tratamento especial talvez fosse querer um pedido de desculpas pela demora, mas Irai não queria nem esperava um serviço assim. A mulher não demonstrou sinal algum de que agira de modo incompatível e abriu um sorriso simpático. Irai jamais havia conhecido outra mulher como ela própria, desinibida e que também gostasse de fazer as coisas no seu próprio ritmo. Simpatizou com a garçonete na mesma hora. O lema de Irai era: trate mal os clientes, mas os mantenha entretidos. A partir de então, Irai passou a visitar o funicular todos os dias. No inverno seguinte, descobriu que no café era possível voltar ao passado. Ela achou estranho que a mulher de vestido estivesse sempre sem casaco.
Quando perguntou, será que ela não está com frio? Kei deu uma explicação sobre a mulher de vestido e contou que sentando-se naquele lugar, era possível viajar no tempo. Irai ficou surpresa, sério? Apesar de achar inacreditável. Porém, como Kei não contaria uma mentira daquele tipo, ela deixou o assunto de lado. Cerca de 6 meses depois, a lenda urbana a respeito do café se espalhou e a popularidade do lugar só fez crescer. Porém, mesmo após descobrir que era possível voltar no tempo, Irai jamais cogitara fazer a viagem. Levava uma vida acelerada e sem arrependimentos. E de que adiantaria, pensava ela, se as regras diziam que não dava para mudar o presente, por mais que se tentasse. Quer dizer, assim pensava ela até Komi falecer no acidente de trânsito. No meio da cintilação, Irai escutou seu nome ser chamado de repente. Ao ouvir a voz familiar, abriu os olhos assustada e ao dirigir a vista para a direção da voz, viu Kei de pé com um avental vinho. Seus olhos grandes e redondos revelavam sua surpresa ao ver Irai. Fusagi estava no café, sentado à mesa mais próxima da entrada. Era exatamente a cena que Irai lembrava. Tinha voltado para aquele dia. O dia em que Komi ainda estava viva. Irai sentiu o coração disparar. Precisava relaxar. Sentia-se tensa como uma corda esticada ao limite e tentou se recompor. Imaginou a si mesma emocionada, os olhos ficando vermelhos, inchados e lacrimosos. Não queria estar assim de jeito nenhum quando encontrasse Komi. Então pôs a mão no peito na altura do coração, e inspirou devagar e profundamente para se acalmar. Oi? Disse ela para Kei. Kei estava surpresa por ver uma velha conhecida aparecer de repente naquela cadeira. Parecendo assustada e intrigada, falou com Irai como se fosse a primeira vez que lidava com ela como cliente. O que, você veio do futuro? Vim. É mesmo? E por que diabos fez isso? A Kei do passado não fazia ideia do que tinha acontecido. Era uma pergunta direta, porém inocente. Ah, vim ver minha irmã, só isso. Irai não podia mentir. Então, segurou com mais firmeza a carta em seu colo. A que sempre vem aqui para tentar convencê-la a voltar para casa? Ela mesma. Mas que mudança! Você não costumava evitá-la? Bem, não hoje. Hoje eu quero vê-la. Irai se esforçou ao máximo para responder animadamente. Quis rir, mas seus olhos não estavam rindo. Não conseguiu fazê-los brilhar nem por um instante. Também não sabia para onde olhar. Se Kei analisasse com mais atenção, entenderia tudo. Mesmo agora, Kei parecia sentir que havia algo de errado. Aconteceu alguma coisa? Sussurrou Kei. Irai passou um tempo sem conseguir dizer sequer uma palavra. Depois, com um tom nada convincente, mentiu. Ah, não foi nada. Nada mesmo. A água escorre dos lugares altos para os mais baixos. Sempre. É a natureza da gravidade. As emoções também parecem agir de acordo com a gravidade. Na presença de alguém com quem se tem laços, a quem você já confiou seus sentimentos, fica difícil mentir sem que o outro perceba. A verdade simplesmente quer fluir, se libertar. Assim é, especialmente quando alguém tenta esconder alguma tristeza ou vulnerabilidade. É muito mais fácil disfarçar a tristeza de um desconhecido ou até mesmo de alguém em quem não se confia. Para Irai, Kei era uma confidente para quem ela podia contar tudo. A gravidade emocional era forte. Forte até demais. Kei aceitaria qualquer coisa. Perdoaria qualquer coisa que Irai colocasse para fora. Uma única palavra gentil de Kei acabaria com a tensão que percorria seu corpo. Naquele momento, bastaria Kei dizer algo afetuoso para que a verdade fluísse e, como água, escorresse para fora dela. Kei a encarava com preocupação. Irai sabia disso mesmo sem olhá-la, então evitava desesperadamente qualquer contato visual. Kei saiu de trás do balcão, incomodada com a relutância de Irai em olhar para ela. Bem naquele momento, a campainha tocou. Olá, seja bem-vindo. Disse Kei automaticamente para a entrada e ficou ali parada aguardando. Mas Irai sabia quem era. Os ponteiros do relógio do meio na parede indicavam 15 horas, e Irai sabia que o do meio era o único dos 3 que mostrava a hora correta. Tinha sido nessa hora que Komi chegará ao café 3 dias antes. Naquele dia, Irai se viu forçada a se esconder debaixo do balcão. As características do café. Localizado num subsolo e com uma entrada apenas. Deixaram-na sem escolha. A única maneira de entrar e sair era pela escada que dava para a rua. Irai sempre aparecia por lá após o horário do almoço. Pedia um café,
conversava com Kei e depois ia para o trabalho. Naquele dia, ela se levantou do banco planejando abrir o bar cedo. Lembrou-se de olhar o relógio do meio para conferir a hora. Eram exatamente 15 horas. Um pouco cedo, mas achou que podia se aventurar tentando preparar alguns tiragostos. Tinha acabado de pagar a conta e estava prestes a sair. Estava até com a mão na porta quando ouviu a voz de Komi no topo da escada. Komi vinha descendo enquanto conversava com alguém ao telefone. Em pânico, Irai deu meia volta e saiu correndo para trás do balcão. Jin-dong soou a campainha. Enquanto se agachava, ainda teve tempo de ver a porta abrir. Era isso que tinha acontecido quando não encontrou Komi havia 3 dias. Agora, Irai estava sentada naquela cadeira esperando Komi. Mas com que roupa ela tinha vindo mesmo? Além disso, fazia tempo que não via direito o rosto dela. Na verdade, mal recordava de quando vira pela última vez. Isso a fez perceber o quanto tinha evitado as visitas da irmã. Agora, seu coração estava tomado de arrependimento. A dor se intensificou quando ela se lembrou das táticas baixas que usará para evitá-la. Contudo, naquele momento não podia se permitir chorar. Jamais havia chorado na frente da irmã, ou seja, Komi não acharia normal se ela caísse em prantos na sua frente. Ela iria querer saber se algo ruim tinha acontecido, e nesse caso, Irai acabaria desabando. Embora soubesse que o presente não mudaria, ainda assim poderia pedir: você vai bater o carro, vá de trem para casa, ou não volte para casa hoje. Mas isso seria a pior coisa que ela poderia dizer. Irai terminaria anunciando a morte dela. Teria de evitar isso a todo custo. Fazê-la sofrer ainda mais era a última coisa que Irai queria. Respirou fundo para tentar acalmar suas emoções embaralhadas. Maninha? Ao ouvir essa voz, o coração de Irai parou. Era a voz de Komi, uma voz que ela achou que nunca mais escutaria. Abriu os olhos bem devagar e viu a irmã na entrada, observando-a. Oi? Irai ergueu a mão, acenou e abriu seu maior sorriso. Sua expressão tensa havia desaparecido. Porém, no seu colo, na mão esquerda, estava a carta. Komi encarou a irmã. Irai entendia porque ela estava confusa. Até o momento, sempre que a encontrava, Irai sequer tentava disfarçar seu constrangimento. Costumava adotar uma postura fria para demonstrar que só queria que ela fosse logo embora. Mas, agora era diferente. Irai estava realmente encarando Komi de volta e abrindo um baita sorriso para ela. Apesar de normalmente hesitar em fazer contato visual, agora ela encarava a irmã e nada mais. Nossa, que esquisito. O que é que você tem hoje? Como assim? Bem, em todos esses anos nunca consegui te encontrar tão feliz. É mesmo? Com certeza. Ah, Komi, me desculpe por isso. Pediu Irai, encolhendo os ombros. Komi se aproximou devagar, como se estivesse começando a se sentir mais confortável com a aparente mudança da irmã. Por favor, eu gostaria de fazer meu pedido. Quero um café com torrada e depois arroz com curry e um iogurte com frutas, pode ser? Irai pediu para Kei, que estava de pé atrás do balcão. É pra já. Disse Kei, olhando Irai rapidamente. Após reconhecer a Irai de sempre, Kei pareceu muito mais tranquila enquanto entrava na cozinha. Posso me sentar aqui? Perguntou Komi, ainda um pouco hesitante, enquanto puxava a cadeira. Claro. Respondeu Irai sorrindo. Feliz da vida, Komi abriu um sorriso e devagar se sentou na cadeira em frente. Por um instante nenhuma das duas disse nada. Apenas se entreolhavam. Komi ficou se mexendo, pelo jeito sem conseguir relaxar. Irai somente a encarava, contente só com isso. Komi também a olhava fixamente. Hoje o dia está mesmo esquisito. Murmurou Komi. Como assim? Parece que não fazemos isso há anos, ficar apenas nos olhando assim? É mesmo? Não fazemos. Ah, nem vem. Da última vez que estive aqui em Tóquio, fiquei parada lá na porta da sua casa e você nem permitiu que eu entrasse. E na vez antes dessa, você saiu correndo de mim e eu ainda fui atrás. Antes disso, você até atravessou a rua para me evitar, e antes disso. Foi terrível, né? Concordou Irai. Ela sabia que Komi poderia ficar ali listando os acontecimentos. Era óbvio o que tinha realmente ocorrido. Quando fingia não estar em casa mesmo com todas as luzes acesas, quando agia como se estivesse muito bêbada e dizia, quem é você? Fingindo não reconhecê-la. Irai nunca lia as cartas de Komi e simplesmente as jogava fora, até a última carta de todas.
Era uma péssima mana mais velha. Paciência, você é assim. Me desculpe, Komi, de verdade. Pediu Irai e pôs a língua para fora, tentando dar uma descontraída. Mas Komi não estava conseguindo passar uma borracha tão facilmente em tudo o que vinha acontecendo. Então, me conte a verdade, o que houve? Perguntou ela preocupada. Como assim? Ah, para com isso, você está toda esquisita. Acha mesmo? Aconteceu alguma coisa, não é? Não, nada demais. Disfarçou Irai, tentando soar natural. A preocupação e o constrangimento nas expressões de Komi davam a impressão que era a própria Irai que estava vivendo suas horas finais, como alguém num programa de TV sentimentalista que de repente se redime diante da morte. Ela sentiu os olhos se avermelharem devido a essa cruel ironia. Não era ela que ia morrer. Avassalada por uma onda de emoções, não conseguiu mais manter o contato visual e abaixou o olhar. Aqui está. Disse Kei, trazendo o café bem na hora certa. Irai ergueu o rosto no ato. Obrigada. Agradeceu Komi, assentindo educadamente. Disponha. Kei pôs o café na mesa, abaixou um pouco a cabeça e voltou para trás do balcão. O fluxo da conversa tinha sido interrompido. Irai não sabia o que dizer. Desde quando Komi aparecerá no café, tudo que Irai mais queria era dar um forte abraço na irmã e gritar não morra. Somente o esforço para não dizer isso já a sobrecarregava. À medida que a pausa da conversa se estendia, Komi foi ficando inquieta, se mexendo na cadeira, constrangida. Enquanto dobrava um bloco de anotações no colo, ela não parava de olhar para a parede dos tic-taqueantes relógios. Pelo seu comportamento, Irai sacou tudo, sabia exatamente o que ela estava pensando. Komi estava escolhendo as palavras com cautela. Durante o tempo em que olhava para baixo, ficou ensaiando mentalmente o que ia dizer. É claro que o pedido em si era simples, por favor, volte para casa. Mas dizê-lo é que era o problema. Era difícil demais falar isso, afinal, sempre que ela mencionava o assunto nos últimos anos, Irai recusava categoricamente. E quanto mais dizia não, mais fria a irmã se tornava. Komi jamais havia desistido, por mais que Irai recusasse, mas nunca tinha se acostumado a ouvir o não. Sempre que o ouvia, ela se magoava. E se entristecia. Quando pensou em como devia ter sido difícil para Komi sentir isso tantas vezes, a tensão em seu peito pareceu chegar ao limite, a ponto de rompê-lo. Por muito tempo, Komi precisou represar tais sentimentos. Agora ela estava imaginando que Irai recusaria outra vez e, naturalmente, isso a deixava pisando em ovos. Todas as vezes batalhava persistentemente para criar coragem. E nunca desistira. Jamais. Ergueu a vista e olhou bem nos olhos de Irai com valentia. A irmã não desviou. Também ficou encarando Komi, que inspirou rapidamente e estava prestes a falar quando. Tá tudo bem, eu não me incomodo de voltar para casa. Respondeu Irai. Tecnicamente não era uma resposta, pois Komi ainda não dissera nada. Mas Irai sabia muito bem o que ela ia perguntar, então respondeu ao que esperava que a irmã fosse pedir, por favor, volte para casa. O rosto de Komi revelou sua confusão, como se ela não estivesse entendendo o que Irai havia dito. O quê? Irai respondeu calma e claramente. Tudo bem, eu não me incomodo de voltar para o Takakura. O rosto de Komi ainda estava incrédulo. É mesmo? Mas você sabe que eu não vou servir para muita coisa, não é? Disse Irai se justificando. Não tem problema. Não mesmo. Você pode aprender o trabalho com o tempo mesmo. Nossos pais vão ficar tão contentes. Tenho certeza. Sério? É claro que vão. Respondeu Komi e assentiu com veemência. Seu rosto ficou todo vermelho de repente e ela caiu em prantos. O que foi? Agora era a vez de Irai ficar consternada. Ela sabia por que Komi estava chorando. Se Irai voltasse para o Takakura, ela poderia ser livre outra vez. Seus persistentes esforços ao longo de muitos anos para persuadir Irai tinham valido a pena. Não era de admirar que ela estivesse tão feliz, mas Irai jamais imaginava que a irmã choraria tanto. Esse sempre foi o meu sonho. Murmurou Komi olhando para baixo, com as lágrimas pingando na mesa. O coração de Irai batia descontroladamente. Então Komi tinha seu próprio sonho. Ela também queria fazer suas coisas. O egoísmo de Irai roubar o sonho da irmã. Ela achava que sabia exatamente o que tinha impedido. Esse qual? Perguntou ela a Komi.
Com os olhos marejados e vermelhos, Komi ergueu a vista e respirou fundo. Administrar o hotel junto com você. Respondeu ela, e um imenso sorriso se fez presente. Irai nunca tinha visto Komi abrir um sorriso tão feliz e radiante. Irai pensou no que dissera para quem naquele dia lá no passado. Ela está ressentida comigo. Ela não queria herdar o hotel. Eu sempre digo que não quero voltar. Mas ela não para de insistir. Dizer que ela é persistente seria eufemismo. Eu não quero ver o rosto dela. O rosto dela revela tudo. Por causa do que eu fiz, agora tem que administrar um hotel que não quer administrar. Ela quer que eu volte para poder se ver livre. Fica parecendo que ela está me pressionando, só isso. Pode jogar fora. Dá para imaginar o que tem escrito. É muito difícil ter que fazer tudo sozinha. Por favor, volte para casa. Não tem problema você só aprender as coisas lá na hora. Irai tinha dito tudo isso, mas estava errada. Komi não estava ressentida com ela. Também não era verdade que ela não queria herdar o hotel. Komi não tinha desistido de tentar convencer Irai a voltar porque esse era o sonho dela. Não era porque ela queria a própria liberdade, nem porque culpava Irai. O sonho dela era administrar o hotel junto com Irai. O sonho não havia mudado, tampouco sua irmãzinha, que ainda estava na sua frente com lágrimas de alegria escorrendo pelas bochechas. Sua irmãzinha Komi, que amava a mana mais velha com todo o coração, e que incontáveis vezes viera convencê-la a voltar para a família sem jamais desistir. Embora seus pais a tivessem deserdado, Komi se ativera a crença de que Irai voltaria para casa. Como sua irmãzinha ainda era doce. Sempre uma menininha, sempre atrás dela pelos cantos. Maninha, maninha. Irai jamais havia sentido tanto amor, carinho e afeto por Komi. Mas a irmãzinha que ela tanto amava agora havia partido. O remorso de Irai explodiu. Não morra. Eu não quero que você morra. Kukumi. Disse Irai a meia voz, como se o nome tivesse simplesmente escapado. Mesmo que fosse inútil, Irai queria impedir a morte da irmã, mas Komi não parecia ter ouvido Irai. Espera um instante. Vou ao banheiro. Preciso retocar a maquiagem. Disse Komi, levantando-se da cadeira e se afastando. Komi! Exclamou Irai. Ao ouvir seu nome ser chamado daquela maneira, Komi parou na mesma hora. O que foi? Perguntou ela, assustada. Irai não sabia o que dizer. Nada do que ela dissesse mudaria o presente. Não é nada. Desculpe. É claro que não era nada. Não vá. Não morra. Desculpe. Por favor, me perdoe. Se você não tivesse vindo me ver, não teria morrido. Havia tanta coisa a ser dita. Irai queria se desculpar por tantas coisas, por ter saído de casa de maneira egoísta, por ter jogado nas costas da caçula a responsabilidade de assumir sozinha o cuidado dos pais, por deixar o papel de herdeira para ela. Além de não ter refletido sobre o quanto isso foi difícil para a família, Irai não fazia ideia do motivo pelo qual Komi arranjava tempo na sua vida atarefada para vir encontrá-la. Agora eu entendo o quanto você sofreu por me ter como irmã mais velha. Desculpe. Contudo, ela não conseguia transformar nenhum desses sentimentos em palavras. Jamais havia compreendido. Mas afinal, o que é que deveria dizer? E o que de fato queria dizer? Komi a encarava com ternura. Ainda estava esperando a irmã falar, mesmo que Irai não tivesse dito mais nada. Ela entendia que Irai queria dizer alguma coisa. Quanta ternura no olhar, mesmo depois de eu ter sido tão cruel contigo por tanto tempo. Você manteve esse afeto e me esperou por tanto tempo. Sempre com o desejo de que a gente trabalhasse lado a lado no hotel. Sem jamais desistir. Mas eu, após um longo silêncio, perdida em meio aos seus sentimentos, Irai só conseguiu murmurar uma palavra. Obrigada. Ela não sabia se somente isso seria capaz de conter e transmitir tudo o que estava sentindo. Porém, naquele instante, aquela palavra abrangia todo o seu ser. Komi pareceu ficar perplexa por um momento, mas depois respondeu com um gigantesco sorriso. Pois é, você está mesmo esquisita hoje. Acho que sim. Concordou Irai, gastando suas últimas forças para abrir seu maior e melhor sorriso. Nitidamente feliz, Komi deu de ombros, rodopiou e se dirigiu ao banheiro. Irai ficou observando enquanto ela se afastava. Lágrimas surgiram. Parecia que ela não seria mais capaz de contê-las. Porém não piscou. Ficou encarando as costas de Komi até ela desaparecer.
Assim que Komi saiu do seu campo de visão, abaixou a cabeça, e as lágrimas caíram do seu rosto e atingiram a mesa como se estivesse chovendo. Sentiu o luto irromper do fundo de seu coração. Queria gritar e chorar bem alto, mas não podia. Se fizesse isso, Komi escutaria. Ela cobriu a boca desesperadamente para não gritar o nome da irmã, e com os ombros tremendo, abafou a própria voz e chorou tudo o que pôde. Kei chamou-a da cozinha, preocupada com seu estranho comportamento. Você está bem, Irai? Bip, 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 bip. O apito repentino veio da xícara de café, era o tal alarme avisando que a bebida estava quase fria. Ah não, o alarme. Quem entendeu tudo ao escutá-lo? O alarme só era usado quando a pessoa iria visitar alguém que já tinha morrido. Meu Deus, a doce irmã caçula dela. Com Komi no banheiro, Kei olhou para Irai. Com certeza não está. Murmurou Kei em pânico. Irai notou a maneira como Kei a encarava e tristemente confirmou que não. Kei parecia angustiada. Irai. Chamou. Eu sei. Respondeu Irai, pegando a xícara. Tenho que beber tudo, não é mesmo? Disse, enxugando o rosto. Kei não falou nada, simplesmente porque não conseguiu falar nada. Irai estava segurando a xícara. Inspirou e expirou com um gemido, tomada por todo o doloroso luto que transbordava do seu coração. Só quero ver o rosto dela mais uma vez, mas se eu fizer isso não vou conseguir voltar. As mãos trêmulas de Irai aproximaram a xícara dos seus lábios. Ela precisava beber. As lágrimas apareceram mais uma vez. Vários pensamentos surgiram em sua mente. Por que isso aconteceu? Por que ela precisava morrer? Por que eu não disse antes que voltaria para casa? A xícara parou a uma pequena distância dos seus lábios e não se moveu. Após um instante, Irai disse. Arg, não consigo tomar. Ela pôs a xícara na mesa, totalmente exaurida. Não tinha ideia do que queria fazer, nem sabia por que havia voltado para o passado. Tudo que sabia era que amava profundamente sua preciosa irmãzinha e que agora, era tarde demais. Se eu tomar o café agora, nunca mais vou ver minha irmã outra vez. Apesar de eu finalmente ter feito com que ela sorrisse, isso nunca mais vai acontecer. Porém, ela sabia que jamais conseguiria tomar o café com o rosto de Komi na sua frente. Irai. Eu não posso. Kei era capaz de ver o quanto Irai se sentia angustiada. Então, mordeu o lábio, estava séria. Você prometeu. Disse ela com a voz trêmula. Prometeu para ela, não foi? Que voltaria para o hotel. O sorriso exultante e feliz de Komi estava grudado atrás de suas pálpebras. Você garantiu que o administraria junto com ela. Irai imaginou que Komi estava viva, as duas trabalhando alegremente no Takakura. Ela ouviu em sua cabeça as palavras daquela ligação no início da manhã, mas a imagem de Komi deitada como se estivesse dormindo apareceu de repente. Komi tinha morrido. O que ela deveria fazer quando voltasse ao presente? Seu coração parecia ter perdido toda a vontade de voltar. Kei também estava chorando. Mesmo assim, Irai nunca tinha ouvido tanta determinação na sua voz. Isso significa que você tem que voltar. Agora é mais importante do que nunca. Por quê? Imagine o quanto sua irmã ficaria triste se soubesse que você fez essa promessa só para hoje. Ela ficaria arrasada, não acha? Verdade. Kei tem razão. Komi me disse que era o sonho dela trabalhar comigo e eu prometi isso a ela. Foi a primeira vez que a vi tão feliz daquele jeito. Eu não posso fingir que aquele sorriso nunca aconteceu. Não posso decepcioná-la outra vez. Eu preciso voltar para o presente e para o Takakura. Mesmo que Komi esteja morta, eu fiz a promessa enquanto ela estava viva. Preciso garantir que a felicidade dela não foi em vão. Irai segurou a xícara. Mas, quero ver o rosto de Komi mais uma vez. Era seu último dilema. Porém, esperar para ver o rosto de Komi significaria não poder voltar para o presente. E Irai sabia muito bem disso. No entanto, mesmo tendo consciência que só precisava tomar o café, a distância entre a xícara e sua boca se manteve a mesma. Clac! Destroçada, ouviu o barulho da porta do banheiro sendo aberta. No instante em que o escutou, seus instintos falaram mais alto e ela virou o café. Não podia hesitar. Todos os seus pensamentos racionais haviam sido deixados de lado. Ela sentiu o corpo inteiro reagindo intuitivamente. No momento em que tomou o café, a tontura voltou, e Irai experimentou novamente a sensação de estar se fundindo ao vapor, que agora a envolvia completamente. Resignou-se ao fato de que nunca mais veria Komi.
Contudo, bem naquele momento a irmã saiu do banheiro. Comi. No meio da cintilação, parte da consciência de Irai ainda estava no passado. Maninha? Comi tinha voltado, mas já não conseguia ver Irai. Estava olhando para aquela cadeira em que Irai estava sentada, parecendo confusa. Comi. A voz de Irai não chegou até ela. Comi, agora desvanecendo, olhou para Kei, que estava de costas atrás do balcão. Com licença. Você não saberia dizer para onde minha irmã foi, saberia? Kei se virou e sorriu para ela. Houve um imprevisto e ela teve que ir embora. Ao ouvir isso, Comi ficou arrasada. Deve ter sido uma decepção. Finalmente havia encontrado a irmã e de repente ela tinha ido embora. Irai garantiu que voltaria para casa, mas o reencontro foi breve. Era natural que estivesse ansiosa. Comi suspirou e se sentou prostrada na cadeira. Kei viu como ela reagiu à informação. Não se preocupe. Sua irmã afirmou que iria cumprir a promessa. Disse ela, piscando na direção de onde Irai, reduzida a vapor, observava. Kei, você me salvou. Obrigada. Irai começou a chorar de novo, comovida com o apoio. Comi ficou um instante em silêncio. Sério é? Perguntou ela, abrindo um enorme sorriso. Ah, ótimo. Nesse caso, vou já voltar para casa. Então, abaixou a cabeça educadamente, levantou-se e saiu do café toda animada. Comi. Irai enxergava tudo em meio ao vapor cintilante. Comi tinha sorrido ao ouvir que Irai cumpriria a promessa. Tudo ao redor de Irai avançou do começo ao fim, como num filme em fast forward. Ela continuou chorando. Chorou e chorou e chorou. A mulher de vestido tinha voltado do banheiro e estava parada ao lado dela. Kazu, Nagari, Kotaki e Kei também estavam lá. E Irai tinha voltado ao presente. Ao presente sem Comi. A mulher de vestido não prestou atenção nos olhos marejados de Irai. Sai daí! Resmungou ela. Ah, sim, pode deixar. Disse Irai, saltando para fora daquela cadeira. A mulher de vestido ocupou novamente a cadeira. Afastou a xícara que Irai havia usado e começou a ler seu romance como se nada tivesse acontecido. Em vão, Irai tentou ajeitar o rosto manchado de lágrimas. Soltou um forte suspiro. Não sei se eles vão me receber muito bem, e também não faço ideia de como exercer aquela função. Prosseguiu Irai, olhando a última carta de Comi em suas mãos. Se eu voltar desse jeito, não tem problema, ou tem? Parecia que ela queria voltar para o Takakura imediatamente. Deixaria o bar e todo o resto para trás, e simplesmente iria. Era típico de Irai decidir sobre algo sem achar necessário refletir primeiro. Estava determinada, e não havia nenhum indício de dúvida em seu rosto. Kei fez que sim, tranquilizando-a. Tenho certeza de que vai ficar tudo bem. Respondeu ela, toda animada. Kei não perguntou a Irai o que tinha acontecido no passado. Não precisava. Irai tirou 380 ienes da bolsa para pagar a conta. Entregou-os a Nagari e saiu do café com rapidez e com a alma leve. Kei havia acompanhado Irai a fim de se despedir. Agora, enquanto passava a mão carinhosamente na barriga, sussurrou. Como aquilo foi maravilhoso! Enquanto Nagari guardava o dinheiro na caixa registradora, ele olhou solenemente para Kei acariciando a barriga daquele jeito. Será que ela conseguiria abrir mão disso? Sem que a expressão de Nagari mudasse, a campainha ecoou pelo café. Din-don. Continua. Palavras que respiram.